Salve! Como vocês estão, meus amores? Gente, se prepara que o assunto é polêmico. Afinal, quem matou Tupac e Biggie? De uma vez por todas, você vai entender tudo sobre o caso mais polêmico da história do hip hop. Vamos de linha do tempo com os fatos e as teorias. Vem comigo! Eu vou falar dos fatos em ordem cronológica. E os primeiros fatos podem não fazer muito sentido, mas fiquem tranquilos que logo adiante as informações vão se encaixar. Para começar, o Pac e o Biggie eram muito próximos. O Biggie já era muito fã do Tupac e quando eles se conheceram, o Pac achou ele super talentoso e convidou o Biggie para passar um tempo na sua casa. Eles eram assim bem parça mesmo. Mas a vida de Tupac nunca foi tranquila, ele sempre esteve envolvido em polêmicas. No dia 18 de novembro de 93, Ayanna Jackson, de apenas 19 anos, conheceu Tupac em uma balada, a Nails Club, em Manhattan. Ayanna foi até o hotel onde o Tupac estava em Nova York para encontrá-lo e quando ela subiu, o Tupac estava com mais alguns amigos. Logo depois, Ayanna desceu gritando que Tupac tinha estuprado ela. Na época, o Tupac ficou bem pistola com a situação porque ela só acusou ele e não falou nada dos amigos dele. Ele achou que era algum tipo de emboscada e negou tudo. Guarda essa informação. Em 30 de novembro de 1994, Pac foi chamado para fazer uma participação numa música de um rapper. Ele estava com alguns amigos indo a caminho do estúdio quando o rapper Lil Cease viu o Tupac pela janela do estúdio que ele estava, o Lil Cease, e gritou: "Pac, cola aqui, o Biggie tá gravando com o Junior Mafia." O Pac falou: "Ah, da hora, eu vou colar." Quando o Pac entrou no estúdio, ele foi assaltado e baleado. Levaram correntes e anéis dele. Ele ficou muito em choque e achou que o Biggie estava envolvido nisso. O que não parece que faz sentido, porque no dia seguinte o Biggie foi até o hospital visitar o Tupac, queria saber como ele estava. Inclusive, o Biggie encontrou o pai do Tupac no hospital e ele foi super solícito, perguntou se eles precisavam de ajuda. Já em 3 de agosto de 95, durante o prêmio Source, Puff foi insultado por Suge Knight. Vamos contextualizar. Puff e Suge Knight eram dois empresários magnatas do rap americano. O Biggie já era um artista do Puff, mas o Tupac ainda não era um artista do Suge nessa época. O Suge sempre foi muito folgadão. Então, durante essa premiação, quando ele foi receber um prêmio, ele agradeceu a todos e deu uma bela indireta pro Puff e pro Biggie, dizendo que se um artista quisesse ser famoso de verdade, sem precisar ter o seu produtor nos clipes, cantando e dançando, esse artista deveria ir pra Death Row. I want to stay a star. I don't want to have to worry about the executive producer trying to be all in the videos, all on the record, dancing. Come to Death Row. Puff respondeu dizendo que essa treta de costa leste e costa oeste não tinha nada a ver e que o hip hop pregava a união. I'm the executive producer that a comment was made about a little bit earlier. But check this out. Contrary to what other people may feel, I would like to say that I'm very proud of Dr. Dre, of Death Row, and Suge Knight for their accomplishments. And all this East and West that needs. Isso, eu tô dizendo pra mostrar pra vocês que essa treta já existia antes do Tupac entrar nela. Agora sim a gente vai reunir todos esses fatos e entender o que estava acontecendo naquela época. No dia 16 de setembro de 95, Tupac foi preso por assédio sexual. Mano, olha a treta que o Tupac tava passando. Foi acusado de abuso sexual, foi baleado e ainda no presídio ouvia rumores de que os amigos do Biggie estavam se gabando por ter atirado nele. Ainda nessa época, Biggie lançou Rushotcha e rolava um burburinho de que o Biggie tinha tentado matar o Tupac. No meio disso tudo, Tupac estava extremamente vulnerável, ele não confiava mais em ninguém, muito menos nos seus amigos. Quando ele foi pra cadeia, ele percebeu que muita gente se afastou dele. As pessoas não iam mais visitá-lo, não queriam mais saber dele. A música dele aqui fora estava bombando, mas ele lá dentro estava na neurose de que não podia confiar em ninguém e de que tinha sido traído por todo mundo. A própria Interscope Records, que é a gravadora que ele fazia parte, também já estava querendo se livrar dele. Foi nesse momento de muita vulnerabilidade que Suge colou lá no presídio do Pac para fazer uma visita para ele.
com um contrato já escrito à mão e resolveu convidar o Pac para entrar na Death Row. Quando o Pac ouviu a proposta, ele se empolgou muito e fechou o contrato com o Shug. O Shug então pagou a fiança do Pac. O Pac só cumpriu 9 meses da sentença que ele deveria cumprir, foi liberado depois do pagamento da fiança e foi direto para o estúdio gravar. Essa foi uma relação bem problemática. O Shug alimentava muito essa treta de costa oeste e costa leste e o Pac via no Shug uma referência masculina. O Pac ele praticamente não teve pai e ele via no Shug uma referência de pai, uma referência masculina. O Pac e o Shug adoravam ver filmes gangsters e inclusive o Pac chamava o Shug de Godfather, que seria padrinho, né? Uma referência ao Poderoso Chefão. No dia 23 de setembro de 95, Jake Robles, amigo e braço direito do Shug na Death Row, foi assassinado em uma balada em Atlanta. Segundo o policial que estava fazendo bico naquele dia de segurança, ele disse que a treta começou por uma discussão entre a Death Row, que é a gravadora do Shug, com a Bad Boy, que é a gravadora do Puff Daddy, o que fez o Shug achar que o Puff tinha a ver com a morte de Jack Robles. Para aumentar a tensão entre os dois, no dia 29 de março de 1996, Puff e Big encontraram Shug e Pac no Soul Train Awards. A premiação tinha como indicados o Tupac e o Big, e ainda o Big ia se apresentar durante o prêmio, e rolou o maior climão. Em maio de 96, Tupac grava uma resposta para Rushottia com o hit Hit 'Em Up. Nesse hit, o Pac fala que pegou a Faith Evans, que era a mulher do Big na época, e também manda a Big e a Bad Boy se fuderem. Fuck 'em, we bad boy killer. Com essa tensão rolando entre o Shug e o Puff, o Shug chamou um funcionário da Bad Boy, deu a entender que ele queria falar sobre negócios com um cara. Quando o cara chegou lá na Death Row, o Shug simplesmente pediu o endereço do Puff e da mãe do Puff. O cara se recusou a dar o endereço e ele tomou uma surra. Quando o Puff ficou sabendo, ele ficou em choque. O Shug é conhecido por ser muito violento e por humilhar as pessoas. Então Puff contratou Keefe D, do Crips, para ser segurança da Bad Boy. Lembrando que, naquela época, as maiores gangues eram Crips e Bloods. O Shug fazia parte da gangue Bloods. Já o Puff, ele não fazia parte de nenhuma gangue, mas contratou essa segurança do Crips. E ainda disse que queria Shug e Pac mortos e que ele pagaria por isso. Tenso demais, né? Mas é muito importante ressaltar que essa informação foi dada pelo próprio Keefe D em um depoimento à polícia. Durante a investigação policial para saber quem matou o Big, A gente já vai chegar nessa história, mas é só pra vocês entenderem o contexto. o nome do Keefe sempre aparecia. A polícia então descobriu que Keefe D era um traficante pesado da área e chamou ele fazendo a seguinte proposta: para você não ser sentenciado a muitos anos na prisão, você tem que colaborar com a gente e assim você ganha imunidade. Então o Keefe D contou essa história para a polícia. Esse depoimento acabou sendo bem duvidoso, porque ele pode ter dado essas informações só para ganhar imunidade e não ser preso. O guarda-costas de Big, Gene Deal, e o próprio Puff Daddy negam a informação de que um dia Puff quis Tupac e Shug mortos. O Keefe D, ele é tio do Orlando Anderson, que é outro membro do Crips, que tentou roubar o correntão do Tupac e do Shug em um shopping. Lembrando que roubar um correntão de alguém de uma gangue era muita falta de respeito e tiração. Pega essa informação e vamos para a famosa noite de luta do Mike Tyson. Pac era um grande fã do Mike Tyson e inclusive fez a música Let's Get It On em homenagem a ele. Oh no, Tupac with Team Tyson. Pac, Shug e toda a galera da Death Row foram assistir a luta de Mike Tyson e logo após a luta, o segurança de Pac, Frank, avisou que Orlando Anderson estava ali naquela noite. Lembrando, Orlando Anderson foi quem tentou roubar o correntão do Pac, lembram? Certo, ele estava ali naquela noite. Vocês acham que o Tupac ia deixar aquilo barato? Jamais. Quando o segurança contou pro Pac, o Pac voou pra cima do Orlando Anderson, começou a dar soco nele e o Shug começou a dar vários chutes e pontapés. Essa briga toda durou 12 segundos e foi o gatilho para que depois Tupac fosse assassinado. É muito importante ressaltar que naquela noite
Pac só estava com um segurança, o Frank, e o Frank estava desarmado por orientação do próprio Shug. A polícia não achou relevante essa informação, já que outros seguranças Death Row estavam presentes no evento e estavam armados. Quando Orlando contou para o tio dele, o Keefe D, que tinha apanhado do Shug e do Pac, Keefe D ficou possesso e decidiu acabar com eles ali mesmo. Então eles pegaram os carros e foram para a avenida principal. Foram procurar o Tupac. E eles não estavam encontrando. Até que o Pac estava com o Shug na mesma avenida e várias mulheres começam a gritar Tupac, Tupac, e todo mundo começa a ficar alvoroçado. O Keefe D ouviu do carro dele e falou, mano, ele tá lá, vamos lá pegar ele. Então o Keefe D foi até lá. O Keefe D, ele tava no banco do passageiro da frente. O Orlando estava no banco do passageiro de trás. O Keefe D, que estava com a arma, deu a arma pro DeAndre, que estava na porta do lado do carro do Tupac. Mas o DeAndre falou que ele não tinha coragem de matar o Tupac. Então o Orlando pegou a Glock e atirou sem dó. Pac então foi levado ao Centro Médico Universitário de Nevada, onde ficou internado por 6 dias e não resistiu. Depois da morte do Pac, o segurança Frank foi ameaçado de morte pela Death Row caso ele comentasse sobre isso. Vamos combinar que essa teoria do Keefe D tá um pouco estranha, já que, segundo ele, Puff pediu para ele matar Shug e Pac. Ele teve a oportunidade de matar os dois, o Orlando teve a oportunidade de matar os dois, só que o Orlando foi extremamente certeiro, só atirou no Tupac, sendo que o Shug não levou nenhum tiro, apesar do Shug falar que tem uma bala alojada na cabeça, e isso já ter sido negado, já falaram que é mentira, a própria polícia falou que isso é fake. E ainda, depois de toda essa treta, Orlando Anderson depôs a favor de Shug. Essa história é muito mal contada e não deve chegar a lugar nenhum, já que Orlando Anderson morreu assassinado 2 anos depois do assassinato de Tupac. Outra teoria é que o próprio Shug teria armado o assassinato contra Tupac, o que é um tanto suicida, já que ele estava no carro junto com o Pac. Mas vai saber, né? Já que o Shug já era apelidado de Diabo do Terno Vermelho. Bora entender essa ideia. No contrato de Pac, ele tinha que lançar 3 álbuns pela Death Row. Pac não só lançou os álbuns, como ainda fez muito dinheiro com eles. No dia 13 de fevereiro de 96, Pac lançou o aclamado álbum duplo All Eyes on Me e Shug ficou devendo $10 milhões em royalties para ele. Cansado, Pac queria sair da Death Row. Ele já estava recebendo propostas de outras gravadoras e ele queria criar sua própria gravadora chamada Macavelic Records. Além disso, Dr. Dre também já tinha saído da gravadora, ou seja, Shug ia perder 2 grandes artistas. Mais um fato é que Pac demitiu David Kane, advogado que Shug contratou para cuidar do Tupac. E isso parece que foi a gota d'água para o Shug. Segundo a teoria, tudo isso teria feito com que o Shug armasse o assassinato de Tupac. É suicida, mas pode fazer sentido. O que vocês acham? A rapper Jewel, que inclusive foi quem nomeou a Death Row, sim, foi uma mulher que deu o nome para Death Row. Death Row significa corredor da morte e ela deu a ideia desse nome porque todos os membros da Death Row já tinham sido presos. Ela conta que quando ela tentou sair da Death Row, o Shug apontou uma arma na cara dela. E ela defende a teoria de que Shug poderia sim ter contratado um assassino de aluguel para acabar com o Pac. Vocês lembram que eu falei que o Orlando Anderson depôs a favor do Shug, né? Depois que o Shug chutou o Orlando Anderson, ele foi preso por violar a condicional. Bom, agora que você já entendeu todo o caso do Pac, bora falar do Big. Além da música, outro negócio muito lucrativo para Death Row era o tráfico de drogas. Shug era um dos traficantes mais poderosos e tinham vários policiais trabalhando para ele na Death Row. Dentre eles, Mac e Paris, que inclusive eram membros do Bloods. Mac e Paris conheceram um cara chamado Contador em um baile de striptease. Gente, é muito filme, né? O Contador. Bom, o Contador diz que em uma noite, Shug, antes de ter sido preso, se reuniu com Rafael Pérez, Mac e outras pessoas para planejar o assassinato de Big. O Contador ainda confessa que ele foi o responsável por transferir o dinheiro para fazer com que o assassinato acontecesse.
Naquela época, em 97, o Big estava na Califórnia para cumprir uma agenda de shows e para filmar o videoclipe de Hypnotize. Na noite de 8 de março, o Big participou de um after party em um museu em Los Angeles. Na hora de voltar para o hotel, Big saiu em comboio e ele estava sentado no banco da frente do passageiro. O Suburban, onde ele estava, parou no sinal vermelho e um Chevrolet Impala SS de cor escura parou do lado dele. O motorista do Impala abaixou o vidro da janela, sacou a arma e atirou no Big, matando ele fatalmente. No documentário Big and Tupac, o produtor Nick Broomfield vai até a casa do segurança de Big e de Puff, o Gene Deal, e apresenta 2 retratos falados para ele. Ele fica em choque porque ele reconhece um dos retratos falados e diz que é Amir Muhammad, e fica surpreso por a polícia nunca ter apresentado aquele retrato falado para ele. Inclusive, Gene conta que Amir Muhammad se aproximou da van onde estava Puff na noite do assassinato do Big e que ele afastou o cara de perto da van. Gente! Amir Muhammad fez uma carta confessando o assassinato de Big e ele morreu assassinado em 2003. Tudo isso que eu contei aqui já era sabido em 2002 e foi relatado no documentário Unsolved: Quem Matou Tupac e Big and Pac. No caso do Big, a investigação não foi pra frente para não manchar a corporação de Los Angeles, já que policiais de Los Angeles faziam parte da Death Row e estavam envolvidos no assassinato do Big. E também porque Voletta Wallace, a mãe do Big, abriu um processo contra a corporação e se fosse identificado policiais, ia ser um escândalo. Então eles preferiram abafar todo o caso. E agora, depois de quase 25 anos, no dia 31 de maio, na última segunda-feira, Phil Kerson, que trabalhou no caso por 2 anos, revelou que viu documentos lacrados que comprovam que Amir Muhammad foi quem matou o Big a mando de Shug. Ou seja, nada novo sob o sol depois de 24 anos. Todo mundo já morreu e não tem mais o que fazer. O Shug já está preso e acabou tudo por isso mesmo. A única saída que Voletta Wallace tem agora é de abrir um processo contra o Estado, sim, é direito dela. Phil Kerson chamou o acobertamento de o maior erro judiciário nos meus 20 anos de carreira no FBI e diz que suas tentativas de expor o caso foram ignoradas pelos oficiais. Ou seja, amores, temos os fatos e as teorias no caso de Notorious B.I.G. e de Tupac. E que se fossem levados a sério e investigados a fundo, teriam sido solucionados naquela época, sem dúvida. Me contem o que vocês acharam disso tudo e se vocês souberem de alguma outra teoria que faz sentido, me manda aí que eu quero saber. Quem gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, ativa as notificações que eu tô aqui toda terça e quinta trazendo informação pra vocês. É isso, um beijo!